Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, vamos abrir em Isaías 55. Glória a Deus. Vamos ouvir o Evangelho do Antigo Testamento, na voz do profeta Isaías, capítulo 55. Eu vou ler só o versículo de número 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela está toda enigmática. O profeta Isaías falou para o povo de uma maneira simbólica. E eu fui estudar cada versículo, cada palavra aqui, tentar entender o que o profeta estava querendo nos dizer. Primeiramente, eu quero voltar um pouco antes, quando não havia nada no universo, quando Deus ainda existia somente Ele. Quando Deus estava na eternidade, Ele não tinha nenhuma necessidade para poder criar eu e você, porque talvez Ele estivesse desocupado, sem o que fazer, estava entediado. Ele disse, vou criar umas pessoinhas ali para me entreter. Não, Deus já tinha toda a glória dentro de si. Deus já era todo poderoso, Deus já era todo glorioso, não havia necessidade. Mas Deus tinha toda a sua bondade, todo o seu amor só para Ele. Então Deus resolveu nos criar para Ele demonstrar esse amor, para Ele demonstrar a sua bondade, para Ele refletir a glória dEle na criação. Então Deus começa a criar. Deus cria todo o universo e depois cria Adão e Eva. Sabemos da história que Adão e Eva pecam. Não havia necessidade nenhuma para eles no paraíso. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Mas mesmo assim foram tentados e pela soberba, pelos desejos vazios que a gente tem, eles pecaram. Tudo bem. Dali entrou o pecado no mundo e sucessivamente todas as gerações vieram caindo. Geração após geração o homem foi se afastando de Deus. Muitos anos depois, Deus separa um povo. Não, perdão, Deus não separa. Deus começa a gerar um povo para si, porque os judeus ainda não existiam. Então Deus chama Abraão, e Abraão ele faz uma promessa de que a partir dele, ele ia fazer uma grande nação. Então vem Abraão, Isaac e os demais. E o povo foi crescendo, multiplicando. Lá no Egito eles foram pegos de escravos, a gente já conhece a história. Quando eles saem do Egito, que eles chegam na terra prometida, começa o problema. Eles entram em um ciclo vicioso, onde Israel teme a Deus e Deus abençoa eles. No tempo de bonança, de prosperidade, eles começam a pecar e procurar outros deuses e se desviam. Quando eles se desviam, Deus envia julgamento por causa do pecado do povo e permite que outras nações venham e destruam eles. Israel vinha e caía. Aí Israel tornava a arrepender, Deus levantava eles em graça e misericórdia e salvava eles. Mas continuava esse ciclo. Israel ficava em bonança, em paz, eles pecavam de novo e continuava aquele ciclo. Então, o povo viu que havia necessidade de um Salvador. E Deus começa a levantar profetas. E aqui que eu quero chegar, meus irmãos. No Evangelho, segundo escreveu Isaías. Meus irmãos, nós somos a mesma geração. Nós somos uma geração que não conhece ao Senhor. Nós somos uma geração que vive distante do Senhor. Os nossos corações vazios procuram por casas, por dinheiro, por prosperidade, por prazer sexual. Nós somos a mesma geração que saiu do Egito, mas que o Egito não saiu de dentro de nós. Nós ainda clamamos por um Salvador. Nós ainda necessitamos por um Salvador. Há muitos perdidos no mundo. E o que a gente tem ouvido no Evangelho que tem se levantado dentro das igrejas é prosperidade, é revelação de CPF e toda essa landainha. Mas o Evangelho verdadeiro e puro, ele está sendo afastado e deixado de lado. E eu vejo aqui Isaías profetizando o Evangelho. E eu quero só um minutinho da atenção dos irmãos. Eu vou ler alguns versículos aqui e vou tentar explicar o que é que está escrito. Versículo 1. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. A palavra vós significa todos nós que ouvimos o Evangelho. Todos nós que ouvimos o Evangelho somos convidados por Deus. Não somos nós que aceitamos Jesus Cristo.
Só é Jesus Cristo que vem e faz a sua obra dentro de nós. Nós somos pecadores, nós não desejamos a Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo nessa terra que deseja a Deus. Nós somos trazidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra sede significa aqueles que ouviram o Evangelho e tiveram desejo pelas coisas espirituais, que desejaram a salvação. Vai dizer, vós que não tendes dinheiro, por quê? Porque a salvação você não compra. Você não compra a salvação com seus joelhos pagando promessa. Você não compra a salvação dizimando. Você não compra a salvação fazendo boas obras. A salvação vem de Deus. É graça, meu irmão. É graça. A palavra vai dizer no verso 2, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, porque você busca outra coisa a não ser salvação. O que é que torna o seu coração a ter ansiedade nesse mundo? A se preocupar com o amanhã? Você tem que preocupar com a sua salvação. As outras coisas, Deus nos acrescenta. Deus nos dá conforme a nossa necessidade, meu irmão. A nossa necessidade maior é a vida eterna. E o que é a vida eterna? João 17, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. A nossa necessidade não é pão. A nossa necessidade não é dinheiro, meus irmãos. A nossa necessidade é sermos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A nossa marca que nós carregamos do pecado só pode ser lavada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. A ênfase de todos os dias dentro das nossas igrejas deve ser o arrependimento, a graça de Jesus, a salvação que nos é oferecida gratuitamente. Jesus Cristo pagou um preço alto. Foi caro o preço de Jesus Cristo. Ele teve que descer do céu. Ele teve que suportar a ira de Deus. E gratuitamente Ele nos chama. Imagine a cena, eu como um pecador, estou aqui, Deus está no céu, vendo eu pecar, e Ele envia a ira dEle para me consumir, porque Deus é justo e Ele não aceita pecado diante dEle. Aí Jesus aparece na história, se coloca no meio do caminho, e com uma mão Ele segura a ira de Deus, e com a outra mão, aleluia, Ele chama o pecador, vem, vem. Venha até mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vocês que têm sede, venham a mim. Meus irmãos, mas logo à frente vai dizer, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque um dia as duas mãos serão abaixadas. E quem não tiver diante da presença de Deus, sentirá a ira do Senhor. Porque Deus é justo. Ele perdoa, Ele oferece perdão. Mas Ele espera que nós o busquemos. Ele espera que nós o desejemos. A palavra vai dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos. Porque no nosso pensamento, quando alguém lá no mundo comete um crime, o que a gente vai dizer? Não, ele merece ser punido. Ele fez aquilo lá, ele tem que ser espancado. Ele tem que ser jogado na cela com outras pessoas violentas. Essa é a justiça do homem, esse é o nosso pensamento. Mas Deus não. Deus olha para mim como pecador. E quando Ele olha para mim com a minha roupa suja do pecado, Ele vê que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E quando eu chego diante de Deus, não são as minhas roupas que estão em mim mais, mas são as vestes de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, meu querido. É a salvação para a sua alma. Não importa se você não tem o pão para comer, não importa se você tem a água para beber. O que importa é que o sangue foi jorrado pela sua vida. Glorifique a Deus, mesmo que você esteja se sentindo sozinho nessa caminhada, você tem Jesus Cristo para te sustentar. Ele é o seu consolo, Ele é o seu alívio, é Ele que vai perdoar os seus pecados, é Ele que tem preparado um alto lugar celestial para te receber, mesmo sem você merecer. Ele nos oferece isso gratuitamente, meus irmãos. Não caia nesse evangelho da prosperidade lá fora. Não caia nas mãos desses hereges que estão pregando tanta heresia, querendo enganar o povo como sanguessugas, querendo sugar todo o dinheiro, toda a força das pessoas. Venha para o evangelho puro de Jesus Cristo. E o evangelho é esse, que nós somos pecadores, mas Cristo nos resgatou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.